Lucas, capítulo 23, nós vamos ler do versículo 23 em diante. Versículo 33 em diante. Lucas 23, versículo 33 em diante. Quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre. E provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele, onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temem a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem, porém este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nem pode tomar assim. Embora sejamos contemplados, pela graça de Deus, temos certa dificuldade de lidar com a questão graça, esse favor imerecido da parte de Deus. Alguns não conseguem dimensionar o tamanho da graça que os alcançou, que manifestou sobre as suas vidas, e não conseguem desenvolver uma vida totalmente de gratidão, porque não sabem dimensionar o tamanho da graça. Outros não conseguem viver e desfrutar da vida abundante conquistada por meio de Jesus Cristo. Parece que ainda continuam presos, continuam cativos, e outros acabam trazendo para si um sistema de recompensas diante de Deus. Tipo assim: se eu andar direitinho, se eu fizer as coisas tudo certo, se eu for um dizimista, se eu ir à igreja, então Deus vai me recompensar e eu vou ser abençoado, eu vou ser amado por Deus. Por outro lado, também penso o contrário: se eu fizer coisa errada, esse Deus que é santo, mas também se ira, ele vai me punir, vai trazer disciplina sobre a minha vida. Na verdade, quando a gente olha até pela Bíblia, pelo princípio da semeadura, eu não vou dizer que isso seja totalmente errado. A Bíblia diz que aquilo que o homem semeia, ele também vai colher. E se semear erros, vai colher erros, Mas uma coisa é certa, esse princípio da semeadura não é infalível. Não é infalível. Às vezes nós vamos colher, mas às vezes não. Existe um Deus gracioso. Existe um Deus bondoso. Ele é justo, mas ele trabalha, em nós, no nosso coração, ele trabalha na nossa vida para que a gente não seja recompensado com aquilo que nós deveríamos merecer. O salmista Davi, no Salmo 103, versículo 10, ele diz: não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas dívidas. Você
Já parou para pensar se tudo de errado que a gente fizesse, né, Deus fosse nos disciplinar, Deus fosse nos castigar, nós não estaríamos aqui. Esse Deus justo, esse Deus maravilhoso, Ele também é gracioso. E Ele vai trabalhar em meio aos meus erros, Ele vai trabalhar em meio às minhas transgressões, para que Ele não venha me punir, mas que a graça dEle também venha nos alcançar. Deus, Ele chega a ser exagerado, extravagante na sua graça. O apóstolo Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou o que? A graça de Deus. Porque a graça de Deus, meus queridos, é como um rio imenso, né, que transborda e começa a inundar regiões áridas, secas, onde foi castigada pelo sol, trazendo vida, trazendo nutrientes. A graça é o alívio, é o favorecimento da parte de Deus que eu não merecia, que eu não tinha mérito algum para estar recebendo, mas a graça se revela dessa maneira. A graça é a capacidade de Deus de justificar aquele que não poderia ser justificado. Na verdade, a graça só age onde há pecado, onde há erros, porque quando é justo, não precisa dessa graça. A graça se revela a tudo isso. Ela só existe porque existe o pecado que nos destituiu da glória de Deus. E essa graça se revelou a nós, irmãos. E ela se revela, se personifica em Jesus. Em Jesus está toda a graça. O apóstolo João, se referindo a Jesus, ele disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, de verdade. Em Jesus está toda a plenitude de graça. E o apóstolo Paulo fala que nós só somos salvos porque pela graça. Ele fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, não há mérito algum, não tinha mérito em mim, não tem mérito em você. Por mais que eu faça ou desfaça, não vai impedir essa graça de ser revelada em mim por meio da salvação em Cristo Jesus. Mas, no entanto, irmão, essa graça que é tão abundante, tão transbordante, também não é de graça. Foi de graça para nós. E nós estamos hoje aqui participando da ceia do Senhor. Essa graça se estabeleceu, irmãos, por um custo muito alto. Foi o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Em missão de resgate, padeceu, sofreu, foi levado à cruz em favor de todos nós, para que a condenação, a destituição da sua glória, né, não tivesse um efetivo sobre a minha vida. E pela graça nós recebemos o poder de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Essa graça que se revelou por meio de Jesus, irmãos, não o isentou dos sofrimentos, das aflições que ele teve que passar. A graça só se revelou porque alguém sofreu o maior sofrimento de todos os sofrimentos, as maiores aflições que poderia ser cabível a um homem. Jesus passou por aflições, por sofrimento. Jesus, ele foi traído, foi açoitado, esbofeteado, foi humilhado de todas as maneiras, para que a graça dele pudesse ser revelada na minha vida e também na sua vida. Ah, que sacrifício tremendo!
Ele suportou, meu querido. Ele suportou e venceu. Aleluia. Por meio da aflição. Ele teve que passar. E nós também precisamos vencer, meus queridos. Nós estamos aqui em peregrinação, nós estamos aqui de passagem e nós precisamos vencer. E o nosso principal objetivo, pela graça, mas nós temos que fazer também o nosso papel para sermos aprovados por Jesus Cristo naquele dia e ouvir dele: vinde benditos do meu Pai e possui por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Entre para o gozo. Nosso objetivo, meus queridos, é esse. A graça já foi derramada, a graça já veio e nos limpou, mas nós precisamos continuar firme para chegar naquele dia, aleluia, e ouvir isso do Senhor Jesus. Nós precisamos ter conquista, nós precisamos sim alcançar bênção, vitória, mas nada disso vai invalidar o fato, meu querido, de sermos salvos ou condenados pelo Senhor Jesus. E ninguém vai vencer, meu querido. Ninguém vai vencer se não carregar as marcas de Cristo. Ninguém vai vencer se não levar a cruz de Cristo. Essa é a grande verdade, meus queridos. Jesus disse que temos que nos negar a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir Ele. Nós vamos ter que carregar a nossa cruz. Essa cruz significa, às vezes, sofrimentos. Não é a sogra, a minha sogra está aí, é deles. Não é sogra, não é o meu irmão, não é o meu inimigo, porque a luta não é contra as pessoas, mas é o sofrimento, as aflições que nós sofremos por amor a Cristo nesse mundo. Os vitoriosos que vão chegar nos céus são aqueles que carregam a marca de Jesus, a marca da cruz na vida. Aleluia a Deus. É necessário sofrimento. Jesus sofreu e nós também vamos ter sofrimentos nessa vida, mas há um lado positivo, se a gente pode assim pensar a respeito do sofrimento. Sim, irmãos, porque em meio ao sofrimento nós somos provados. Aleluia. E nós decidimos se aquilo pelo qual nós lutamos, nós sofremos, vai valer a pena, meu querido. É na hora do sofrimento que a gente fala: não, eu vou largar tudo, eu vou abandonar a fé. Jesus parece que não gosta de mim, Deus não está olhando para mim, ou pelo contrário, é na hora do sofrimento que a gente fala: eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso, Ele é meu Senhor, eu não vou abrir mão, eu vou continuar, e vou continuar até o fim, porque eu sei que aquele que for até o fim, através de sofrimento, através da morte, vai receber a coroa da vitória. Há uma coroa da vitória te aguardando, te esperando, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Glória a Deus. Mas esse sofrimento nos aproxima da cruz, irmãos. É o sofrimento que nós passamos, né, em fé em Jesus, que nos identifica com Jesus, que nos identifica, certo? Com o preço que foi pago pelo meu pecado, que me identifica com a morte, me identifica com a ressurreição de Jesus Cristo. E às vezes nós não estamos entendendo que o sofrimento que às vezes está sendo permitido por Deus, porque se a minha vida e a sua vida está nas mãos de Deus, até o sofrimento. Não sei se você crê nisso, eu creio. Glória a Deus. Eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu confio nele. Até os problemas, até as dificuldades, até as aflições estão no controle de Deus na nossa vida. Nós não vamos sofrer além daquilo que Deus sabe. Deus sabe, mas o sofrimento é capaz de extrair coisas
maravilhosas, gloriosas da nossa vida em relação a Deus. Deus permite o sofrimento. Sabe por quê? Porque é uma identificação. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Irmãos, todos nós temos as nossas cruzes. Não é comparada de Jesus, mas nós temos, na vida nós vamos ter momentos de sofrimento, momentos que parece que nós vamos estar pregados ali na cruz, mas o Calvário, e aqui eu quero dizer a coisa extraordinária, para aqueles que sofrem por amor ao Evangelho, por amor à vontade de Deus para a sua vida. O Calvário não foi o fim de Jesus. Aleluia! Ele sofreu, mas ele sabia o que esperava. Aleluia! Meu querido, ele sofreu, mas ele mesmo tinha declarado: eu vou ressuscitar no terceiro dia. No terceiro dia o Pai me ressuscitará. Você está sofrendo, você está passando por dificuldades, mas entenda, não é o seu fim. Deus estará entrando com providência em meio a esse sofrimento na sua vida. Mas por que às vezes nós sofremos? Porque às vezes Deus permite. Porque às vezes Deus quer trabalhar de uma maneira na nossa vida que a gente não está percebendo. O Senhor Jesus disse: na verdade eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmãos, o sofrimento às vezes, irmãos, faz com que a gente morra, não fisicamente, mas possa morrer para esse mundo, possa morrer para si mesmo. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos, tão cheios, queremos tomar as rédeas da nossa vida, mesmo dizendo que é serva do Senhor, mas às vezes Deus permite um sofrimento, e esse sofrimento faz com que o nosso coração fique compungido de água de guerra. A gente venha se sentir pequeno por meio do sofrimento, e a gente morra. Mas algo extraordinário acontece quando eu morro para mim mesmo, quando eu morro para mim mesmo, quando eu morro para o mundo. Eu nasço para Cristo, e quando eu nasço para Cristo, eu vou produzir frutos para o reino de Deus, e esses frutos vão ser 30, vão ser 60, vão ser muitos, vai frutificar. Às vezes o sofrimento é necessário para que a gente morra, mas comece a viver verdadeiramente para Cristo, comece a olhar para o reino de Deus, comece a olhar que existe um Deus assentado no trono, que tem todo o controle de todas as coisas. É Ele que age na nossa vida, é Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta, é Ele que levanta, é Ele que permite muitas das vezes que coisas sejam destruídas. É Ele que fecha a sepultura, é Ele que abre sepultura, está no controle dele. O Senhor Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E como é, irmãos, às vezes importante na nossa vida entender que nós, se cremos em Jesus pela fé, também precisamos viver pela fé. E quando eu estou cheio de si, eu não vivo pela fé. Essa é a grande verdade. Eu vivo por mim, eu vivo pelos meus recursos, eu vivo pela minha força. Mas há um momento que Deus permite
o sofrimento vem. E o sofrimento vai me esmiuçar. Eu vou começar a enxergar coisas gloriosas. Eu vou começar a reavaliar a minha essência verdadeira. Existe um ditado: você quer conhecer a pessoa como ela é, come 1 quilo de sal com ela. Dê 1 quilo de sal. Ela se revela. E em meio ao sofrimento, muitas das vezes nós temos nos revelado e tem permitido que determinadas coisas fluem, que não faz parte da nossa essência, não faz parte da graça que foi derramada sobre nós, irmãos. E falar sobre crucificação, irmãos, o pior momento da vida de Jesus é falar sobre graça, porque Jesus, ele foi gracioso do início ao fim, irmãos. Foi gracioso. As suas últimas palavras, as suas últimas atitudes, irmãos, poderiam ser de revolta, poderiam ser de ódio, mas não, meus queridos, foi de graça. Nada conseguiu deter Jesus do seu ideal. Nada conseguiu deter o amor de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nem o sofrimento, nem as aflições. Ali naquela cruz, irmãos. Aquela dor insuportável. Mas o ideal, a igreja que ele via, aleluia, na sua onisciência, a alegria de estar aqui na casa de Deus, a alegria de saber que estamos sendo cuidados, que temos uma família no Senhor. Ah, Jesus olhou e falou: esse sofrimento não será capaz. O inimigo achou que em meio ao sofrimento Jesus iria desistir, mas Jesus, na sua onisciência, ele falou: eu não posso. O Davi vai precisar, o Davi vai precisar ser alcançado, o Carlos, o Christian, a Marília, o José, a Silvana, a Olívia vai ser alcançado pela minha graça. Por isso eu vou cumprir a missão, eu vou suportar esse sofrimento. Aleluia. Aleluia. E nós precisamos nos identificar, irmãos, com essa graça. Precisamos nos identificar com essa graça, porque nós fomos alcançados por essa graça. Aleluia. Eu era condenado, você era condenado. Nós éramos perdidos, mas nós fomos achados. Nós temos que nos identificar com essa graça e ter atitudes graciosas, mesmo nas horas de dificuldade, mesmo nas horas de dificuldades e aflições, por mais difícil que seja o momento, e o quanto a nossa vida enfrenta circunstâncias adversas, e somos tentados a deixarmos essa identificação com a graça. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos escravos nem mais do nosso eu. Porque, irmãos, não só vivemos para nós, mas nós vivemos para Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Aleluia. E às vezes, irmãos, não estou falando aqui da igreja, dos irmãos, mas a gente vê aí, irmãos, às vezes na mídia, a gente vê cantores e pessoas aí, irmão, com cada atitude, irmãos, de ódio, de rancor. Aonde está a graça que os alcançou? Aonde está o amor enxertado em nós pela presença do Espírito Santo? Aleluia. Quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, a gente procura ouvir e entender o objetivo de tal palavra, e o Espírito Santo falava ao meu coração: Alabaxéia, tem determinadas atitudes dos minhas filhas que em meio às dificuldades não está coerente com a graça, com o amor que eu revelo a eles. É preciso mudar. É preciso mudar.
o Senhor Jesus, naquele dia sombrio, o dia mais difícil da vida dele. Não sei se existe dificuldade para Deus, mas ele era 100% Deus e 100% homem. Que dia difícil foi aquele de enfrentar a criação, de ser o Deus encarnado, que deveria receber toda a honra, toda a glória, mas enfrentar o pior da sua criação. Tudo porque amou, tudo porque queria salvar. Mas ele se revela de uma maneira graciosa. E quando a gente olha aqui, eu li Lucas, mas todos os evangelhos vão falar sobre a crucificação. É interessante que o que um não colocou, o outro complementa. É interessante que depois você possa ver na sua casa, né, a crucificação em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Você vai ver que alguns omitiram algumas coisas e o outro acabou trazendo um complemento. Tá? Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que as atitudes do Senhor Jesus e as palavras dele, mesmo naquela hora mais difícil, reflete graça. Ele disse: Pai, perdoa. Quem no momento daquele diante dos seus escarnecedores, daqueles que estavam fazendo mal, iria dizer: Pai, perdoa. Pai, não impute neles esse mal. Sabe por que Jesus fez isso? Primeiro, em amor. Olha. E porque, irmãos, a sua essência de graça e tudo aquilo pelo qual ele pregou não podia ser jogado pelo ralo. Obrigado, Deus. Por isso que às vezes eu falo aqui, né, diante de Deus, eu conto a Deus testemunha, eu não sou super-homem, né, que às vezes eu peço perdão até por aqueles que às vezes deveriam pedir perdão para mim, mas eu vou e peço perdão. Se eu fiz alguma coisa, eu peço perdão. Aleluia. Aleluia. Procuro ter. A Bíblia diz: se depender de vós, né, tende paz com todo. Se depender de mim, eu vou ter paz. Só se não quiser ter paz mesmo. A gente faz tudo para ter paz. E o Jesus, irmãos, que pede perdão, ele não poderia colocar todo o seu ensino pelo ralo. Sabe por quê? Quando perguntaram quantas vezes deveriam perdoar, ele falou: quantas vezes? 70 vezes 70 vezes 7. Olha. 70 vezes 7 você deve perdoar. Ou seja, não há limite. Quando ele falou: está escrito na lei que é olho por olho, dente por dente e assim, mas eu quero dizer algo novo. Pela graça, é pela graça. Ame os teus inimigos. Glória a Deus. Ame os teus inimigos. Amem aqueles que falam mal, aqueles que caluniam. Ame eles. Porque é a graça. Porque eu os alcancei com a graça. Vocês também eram condenados. Jesus conta a parábola, né, do servo, né, que foi ter lá, né, com o rei, dizendo: perdoe, porque eu não tenho como pagar, é uma dívida imensa, não tem, nem se eu trabalhar, meus netos não vai conseguir. E aquele rei perdoou. Mas ele saindo dali, pegou um servo que devia pouquinho para ele, e espremeu e colocou lá na prisão. O rei ouviu isso e falou: chame ele de volta. Peraí, o que aconteceu? Fala, meu Deus. Eu te perdoei uma multidão de dívidas. Jesus, aleluia. E você não considerou isso. E agora você encontra outro que deve um pouquinho para você. E você pisa nele. Está errado. Está errado, irmãos. A gente não está dimensionando a graça de Deus que nos alcançou, irmãos. Eu não era bonzinho, você também não era bonzinho, meus queridos. Nós éramos condenados ao inferno.
Aleluia. E como nós não vamos perdoar o próximo? Como é o mandamento do Senhor Jesus? Se alguém lhe bater na face, dê a outra face. Eu sei que esse evangelho não é pregado nos púlpitos das outras igrejas, mas é a palavra de Deus. Se quisermos demonstrar a essência do cristianismo, a essência do amor de Deus, meus queridos, nós temos que dar outra face. Nós temos que orar por aqueles que nos fazem mal. É o ensinamento de Cristo, do Senhor da graça. E nós somos filhos da graça. Filhos da graça. Se somos filhos de Deus por adoção, nós somos filhos da graça. Essa graça que estava sobre Jesus é a mesma graça que me alcançou. Então, Jesus, no momento de sofrimento, falou: Pai, perdoa-os. Perdoa-os. Jesus, naquele momento, ele vai refletir cuidado e integração. João, ele vai falar ali, vai relatar que Jesus na cruz, naquele sofrimento, ele olha e vê sua mãe. E vê o apóstolo amado, João, e ele fala: mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Irmãos, quem no momento daquele de sofrimento, irmãos, é capaz, sabe, de se preocupar ainda com a mãe, com o cuidado da mãe, com o cuidado do próximo, meus queridos? É a graça de Deus que faz isso, irmãos. Aleluia. Como o filho se preocupou com o bem-estar de sua mãe, demonstrou que no reino de Deus todos poderão ocupar em graça o lugar de ser uma mãe a um filho órfão. Pode ocupar, né, de ter uma mãe quando não se tem a mãe. Jesus falou: olha, a sua mãe e o seu filho, cuida. Jesus se preocupou, irmãos. Quantos, com o passar por tristeza, já deixaram de se preocupar com seus familiares, as pessoas mais próximas? Nós queremos salvar o mundo, irmãos. Isso é bom, mas às vezes nós não temos a preocupação, até com aqueles que são de casa. Paulo fala: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um incrédulo. Jesus se preocupou no momento mais difícil. E há essa tendência, irmãos, que nós precisamos estar atentos. É uma tendência que na hora da dificuldade, da perseguição, a gente só olhar para a gente. Mas existem pessoas que estão desamparadas. Existem pessoas que estão sofrendo. Jesus, naquela hora, em graça, na sua essência, se preocupou com a sua mãe. Jesus reflete compaixão e compromisso com a missão. Nós lemos aqui 2 ladrões, 2 condenados, um à direita e um à esquerda. E a gente é muito representado por esses condenados. Condenados que às vezes não quer saber de Deus, só quer saber se Deus tiver uma ação. Mas ali existia alguém, um condenado que falou: esse homem é justo, nós merecemos, porque nós cometemos erro, mas ele não merece. E aí a dor pode nos cegar a fazer com que as necessidades das pessoas ao nosso lado passem desapercebidas e nos enxergue, vai nos engessar quanto à nossa missão. Até o último minuto ele se revelou como Salvador. Até o último minuto ele se revelou como aquele que tem compaixão, se compadece. E ele falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não quero dizer, meu querido, que o seu sofrimento, né, o seu problema, irmãos, é diminutivo. Não é isso, meus queridos. Mas se pela graça você se vê, sabe, amado por Deus,
Cuidado com Deus. Passe a olhar mais com compaixão com as pessoas que estão ao seu lado. No sofrimento, nós podemos sentir solidão e revelar nossa humanidade. Sim, ele era homem ali também. E ele se sentiu só. Desde o dia anterior, quando chamou os seus discípulos mais chegados para estar orando com ele ali no Getsemane, ele chamou os seus discípulos foram, mas na hora de orar, nenhum deles pôde orar, eles dormiram. Quando ele foi preso, Pedro seguiu de longe, Pedro negou, e ele viu Pedro negando ele, 3 vezes negando ele. Ele olhou nos olhos de Pedro, não falou nada, silenciou. Mas imagine Jesus sendo traído, sendo abandonado, e agora ali na cruz, conforme Mateus, ele tem uma palavra: Deus meu, por que me desamparaste? Porque como homem, naquele momento, ele sentiu-se só. Ele revelou a sua humanidade. Ele não pecou ao declarar abandonado por Deus, por sentir frustrado com o Pai naquele momento que mais precisava. Há coisas que nós vamos passar sozinhos. Bom é que em meio aos nossos sofrimentos, às vezes nós podemos contar com um irmão, com uma irmã, mas existe sofrimento na nossa vida que nós vamos estar sozinhos. E não é por isso que nós vamos abandonar a fé, nós vamos deixar, e não significa que Jesus deixou de confiar no Pai, porque ele sabia que o Pai haveria de o ressuscitar, mas é a humanidade, é a expressão que Jesus coloca. Não permita que esses sentimentos, que às vezes o faz se sentir sozinho, abandonado, venha tirar todo o estímulo de continuar a sua missão. Você precisa cumprir a sua missão como filho da graça, como aquele que é cheio do amor de Deus. E Jesus cumpriu a sua missão. E a sua missão terminou quando ele disse: está consumado. Está consumado. Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. Se ele não confiasse no Pai, ele não entregaria o espírito ao Pai. Independente da circunstância, entregue o seu ser, entregue a sua vida, entregue os seus problemas verdadeiramente ao Senhor Jesus. Permita que essa graça te dê força para revelar aquilo que está em você, meu irmão. Você tem um amor de Deus, você é uma pessoa amorosa. Já está em você. Às vezes você está com a cara fechada. Às vezes você está triste. Mas existe uma essência dentro de você. Existe uma semente que quer começar a desabrochar, quer começar a fluir. É a graça de Deus, é o amor de Deus que está dentro de você, está ali. Há o amor de Deus em você, meu irmão. Deixa que isso venha fluir. Deixe coisas passadas para trás, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Deixa rancor, deixa ódio, deixa as mágoas de lado. A graça é tudo na sua vida. É um Deus que te ama, e isso é muito. Aleluia. É Deus. Glória a Deus. Amém. A graça se manifesta não porque somos justos, mas porque somos incapazes de lidar com determinadas situações da vida, porque reconhecemos que somos às vezes fracos e incapazes de vencermos por nós mesmos. E aqui eu finalizo. Alguns anos atrás, eu fui chamado a orar por uma pessoa que estava muito doente. Chegando nessa casa, essa pessoa estava acamada na sala, deitada, inválida,
Cheguei, me aproximei, comecei a falar de Jesus e a sua esposa falava: não fale de Jesus para ele. Não fale de Jesus. É porque pense numa pessoa ruim, maldosa, foi maldosa a vida inteira para comigo e os filhos. Não fale de Jesus. Eu ia falar de Jesus, ela: pare. Eu falei: calma, meu senhor, calma. Aí eu falei para ele: sua esposa está falando que você é uma pessoa muito má. É verdade, pastor. Verdade. Mas já pedi perdão a ela. Ela não me perdoou. Deus permitiu eu estar aqui nessa cama. Para eu entender o quanto eu estava errado. Foi aqui nessa doença. Porque eu se achava melhor. Eu não amava as pessoas. Sim, eu não vou mentir, eu fui ruim. Mas eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão a ela, e ela não me perdoa. Aleluia, Jesus. Eu falei, ministrei mais um pouco e falei: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Ele falou: eu quero. Aleluia. Chorando. Aleluia. A mulher brava. Na hora que eu orei, irmãos, eu sei que salvação cabe a Deus, mas é assim. Não sei se já aconteceu com vocês. Irmão, a gente sente a presença. Na hora que eu orei, pastor Carlos, eu vi a luz descer. Aleluia. Aleluia. Jesus se manifestou a mim. Eu senti que aquele homem ia ser salvo. Aleluia. E quando eu me voltei para a esposa e falei: e você que é Jesus? Eu não quero esse Jesus que salva uma pessoa dessa. Aleluia, Deus. Passado alguns dias, esse homem morre. Olha a ironia. Olha a ironia. Aquele que fez muito sofrer, mas por causa do arrependimento e da graça de Deus, vai ser salvo. E aquele que muito sofreu, mas porque não conhece a graça de Deus, não conhece o amor infinito de Deus, pode ser condenado e pode sofrer a eternidade. O Dr. Scofield, ele diz que graça não são para os musculosos, os crentes musculosos, os crentes fortes e totalmente sãos. Mas a graça é para aqueles que em alguns momentos da vida, em algumas circunstâncias, se veem, vulneráveis. Por isso, se rende totalmente ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a poder caminhar, a poder trazer essa essência de ser salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Se o mundo não vê, se as pessoas não enxergarem que há uma mudança em ser filho, filha de Deus, verdadeiramente esse mundo está perdido. Verdadeiramente estará mais e mais perdido. Sou eu, meus queridos. É você que em graça, em momentos mais tumultuosos da vida, vai revelar coisas contrárias. É a pérola que nasce dentro da ostra, porque um grão de areia entra, fere ali no interior da ostra, que é muito sensível, e ela vai voltar uma essência que vai estar enrolando aquela minúscula areinha, e dali vai sair algo precioso. É possível, sim, em meio a situações de adversidade, de calúnia, de traições, sair uma pérola de dentro de você. Pela graça e pelo amor que está já em você. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Quero chamar o presbítero Mateus. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Aleluia ao teu nome, Senhor. Mas você que aí está e ouviu essa mensagem, e que não tem conseguido superar algumas situações. É difícil amar os inimigos.
É difícil mesmo amar aqueles que maldizem, mas em graça, por aquilo que já está em você. Amém. Nessa manhã, Deus vai te dar força. Essa graça vai fluir de uma maneira extraordinária. Não vou pedir para você vir aqui, mas aonde você estiver, se rende totalmente ao Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus. Essa graça é para esses momentos. Aleluias. Essa graça é para nós se revelar nessa fragilidade. Onde você está, feche seus olhos. Oh, aleluia. Não levante a tua mão para mim, mas levante para Deus. A mesma graça que um dia lhe alcançou e te fez filho ou filho, é a mesma graça que lhe dá a condição para revelar amor, revelar compaixão, revelar misericórdia, perdão. Oh, Espírito Santo, Espírito de graça, move o nosso interior, nossa mente, nosso coração, para que possamos amar, ó Deus, não somente aqueles que nos amam, porque é muito fácil, mas amar, ó Deus, aqueles que não nos amam, aqueles que se põem contra nós, os nossos inimigos. O Senhor nos ensinou dessa maneira. A Bíblia diz, a tua palavra nos diz que se agirmos dessa maneira, nós seremos reconhecidos como filhos e filhas do Senhor. Ah, Deus, eu quero ser reconhecido como filho do Senhor. Eu sei que há irmãos e irmãs que também querem ser reconhecido como filhos e filhos do Senhor. Humanamente, Senhor, nós não conseguimos. Aleluia. Mas eu sei que em graça, essa graça que já está em nós, que superabundou, que agora superabunde no coração, na mente desse meu irmão, e áreas secas, áreas infrutíferas, voltem a ser frutíferas. Volte a revelar o fruto do Espírito Santo, que é amor, que é paz, que é mansidão, que é longanimidade, que é domínio próprio. Nós pedimos isso, Pai, em nome de Jesus, e assim te agradecemos, porque cremos, ó Pai, Aleluia. que temos recebido essa semente na nossa vida. Amém. Que Deus abençoe. Quero chamar aqui